com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Posso saber quem está feliz com Jesus aqui nesta noite? Glórias a Deus. Extermino a minha alegria ao Senhor, em primeiro lugar. Irmão Eduardo, cadê ele? Deus o abençoe, concede a oportunidade de estar trazendo algo da parte de Deus para a igreja, que é uma grande responsabilidade, um fardo. Quem traz a mensagem sabe muito bem o que é isso. Louva a Deus pelo nosso pastor Alexandre, presbítero. Pastor Jacimar, sou o presidente da amém. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a todos e os demais obreiros. Amém, igreja? Amém. Amém? Glórias a Deus. Sem muita perda de tempo, abra comigo. Abra comigo as vossas Bíblias. Livro do 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Conforme for achando, por gentileza, se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. Ali também nossa irmã cantora Amanda Souza, cantora Renata. O Senhor também possa estar abençoando. Pastor Adriano, vai dar um sinal. Irmão Igor, o Senhor possa estar abençoando poderosamente em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel. Repita comigo toda a igreja: O Senhor chamou a Samuel. Glória a Deus. E disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Amém? Você se assenta glorificando o nome de Deus. Antes de tudo, quando eu coloquei o pé dentro desse templo, pastor, eu já pude sentir a graça do Eterno sobre este lugar. Eu creio que o Senhor tem uma palavra que Ele colocou no meu coração. Eu creio, eu fui muito edificado. Aí Deus me disse assim: agora é tempo de eu edificar a minha igreja. Aqui nesta noite eu já creio que pessoas vão sair daqui edificadas, moldadas, transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém que crê nesta palavra aqui nesta noite? Aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro de Deus, eu e você estamos diante de um texto muito conhecido, muito lido. Somos todos nós sabedores que Samuel é um filho
da promessa. Ou seja, aquilo que parecia ser impossível, o meu Deus, o teu Deus, tornou possível. Todos nós sabemos que ele era filho de Ana com Eucana. Ana, todos nós sabemos que foi aquela mulher que não poderia dar à luz a filhos. A mulher que era estéril. A mulher que aos olhos da ciência era impossível ela ter Samuel. Era impossível ela receber essa promessa. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que se faz presente neste lugar, Ele é um Deus que Ele não está acostumado a trabalhar com coisas possíveis. Ele está acostumado a trabalhar com coisas impossíveis, como foi o nascimento de Samuel. Quem sabe dentro da sua vida, dentro da tua casa, há uma situação impossível. O meu Deus manda dizer que a partir de hoje Ele torna ela possível. Então Samuel, todos nós sabemos da história dele. Foi ele que ungiu o rei Davi com o ungido. Foi ele que ungiu a Saul. Foi ele o ministério que muitos às vezes não acreditavam por ele não nascer. Mas o meu Deus permitiu que Samuel nascesse. Porque promessa de Deus tem que acontecer. Promessa de Deus tem que se cumprir. Eu e você estamos num culto de jovem. O que falar de jovem se não falar de Samuel? Jovem de Deus, cheio de Deus, temente a Deus e servia a Deus. A Bíblia vai nos dizer que o jovem servia ao Senhor perante Eli. Eu e você todos sabemos quem foi Eli. Eli era quem? Aquele qual Eucana certa vez subiu uma cidade junto com Samuel. E a Bíblia diz que Samuel, porém, ficou servindo ao Senhor perante Eli, dentro de um tabernáculo, dentro de um lugar de oração, aonde se encontrava a arca de Deus. E aonde se encontra a arca de Deus, a presença de Deus. Aonde se encontra a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo. E aonde tem o Espírito Santo, tem o poder de Deus. Olha que lindo e interessante o ministério de Samuel. O jovem servia ao Senhor perante Eli. Ele era jovem. Mas Eli, se formos colocar do lado espiritual, Eli era um pastor para a vida de Samuel. O que eu quero dizer é que todo jovem, como eu sou, tem jovem aqui nessa noite? Todo jovem precisa de uma direção, todo jovem precisa de um pastor, todo jovem precisa de uma reverência. E a reverência que o Senhor colocou sobre a vida de Samuel foi pastor Eli, dono de um tabernáculo. Só que Samuel não ficava dentro da casa de Eli ou do tabernáculo à toa. A Bíblia diz que naquela época os aprendizes de sacerdote, porque Eli era sacerdote, eles ajudavam na faxina do tabernáculo, eles ajudavam na obra de Deus. O que eu quero dizer é que jovens, aqui dentro deste lugar o Senhor já trazia ao meu coração que há jovens ministros de palavras, levita de Deus. Só que o Senhor me trouxe lá de Cachoeiro só para dizer: servir a Deus em cima do púlpito cantando bonito é muito fácil, pastor. Servir a Deus também é você passar um pano em uma cadeira, ajudar a lavar um banheiro. Isso também é servir a Deus. Todos nós sabemos que Samuel também foi juiz, foi sacerdote. Mas primeiro Samuel teve que reconhecer e descer na presença de Deus. Deus estava mostrando para Samuel: olha Samuel, eu tenho um ministério lindo com você, eu tenho uma grande chamada, eu tenho uma grande promessa, mas primeiro você vai passar na minha olaria. Eu posso falar verdadeiramente que passar na olaria de Deus não é fácil. Muitos aqui não me conhecem, para quem não sabe, não sou do berço do Evangelho, tenho a minha conversão, vai fazer 3 anos, trabalho com o nosso irmão Eduardo, irmão Adriano, todos sabem. Aonde eu trabalho hoje é um lugar, eu posso dizer assim, para mim, especial. Todos aqui
aqui já ouviram falar de mudança de cativeiro? Eu vou provar para você que o Deus que se faz presente aqui nesta noite, Ele muda o cativeiro, Ele muda a história. Tem alguém aqui que crê no Deus que muda a história e muda vidas aqui hoje? Se aqui nesta noite tem jovens, homens de Deus que crê na mudança, comece a adorar Ele. Há 2 anos atrás, pastor, se encontrava dentro de um presídio para menores de idade chamado IASIS. Eu se encontrava lá, vivendo no mundo das drogas, da prostituição. Mas um certo dia, um Todo-Poderoso olhou lá de cima: agora chega, porque eu tenho uma promessa com você. Deus falou bem assim: agora basta, agora chega, é chegada o meu tempo. Fiquei lá por 11 meses em Sergipe. Mas lá dentro eu ouvi falar certa vez que Jesus salvava, transformava, batizava com o Espírito Santo. E o mais lindo, interessante, o melhor de tudo, Ele levava para o céu ainda. Quando eu lembro dessa mensagem que também vai morar no céu, a Bíblia diz que os anjos estão: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Este culto que eu e você estamos no novo tempo vivendo é apenas um ensaio, porque lá no céu, querido, vai ser eternamente. Aqui no céu passa, vai lá no céu é eternamente. Só quem vai cantar eternamente no reino de Deus aqui nesta noite, só quem tem certeza do nome no livro da vida, abre a tua boca, glorifica Deus vivo aí nesta noite. Aí eu disse: eu quero aceitar esse Deus aí, quero saber como que é esse negócio. Com 8 meses, meu Deus me batizou com o Espírito dele lá dentro. 11 meses e 6 dias, minha vitória chegou ao alvará, a honra e glória do Senhor. Se segura aí que agora você vai glorificar o nome de Deus vivo. Depois de 2 meses que eu saí de lá, eu recebi uma proposta. O próprio Deus, da onde Ele mudou meu cativeiro, Deus falou: você vai voltar para lá. Eu falei: como? Você vai trabalhar lá. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu cuido de um grupo de interno, da onde eu também fazia parte. Mas Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história, o quadro foi mudado, a história foi mudada, porque o meu Deus, Ele muda a história, muda o cativeiro. Ele faz aquilo que o homem não faz, Ele cura o que o homem não cura, Ele tem resposta onde não tem resposta. Tem alguém que crê que nisso nessa noite? Eu já estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Arabasui. Vejamos a história de Samuel. Sendo que vamos olhar no capítulo 2, no versículo 11, que 11 e 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel ainda nem sequer tinha ouvido a voz do Eterno sobre os ouvidos dele, mas a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor. Samuel não tinha visto nenhuma resposta ou manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, mas ele estava dizendo: Deus ainda não falou comigo, mas eu creio que o meu Redentor vive. E Samuel, por não obter resposta de Deus, ainda pregava a palavra de Deus. No versículo 11 diz bem assim que a sua casa, porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. E a Bíblia diz que ele usava uma roupa de linho fino. Essa roupa só quem usava era ou sacerdote ou aprendiz de sacerdote. Eu aprendo uma coisa linda, simples e interessante. Samuel não tinha escutado a voz de Deus ainda, não tinha visto o poder de Deus ainda, mas era o jovem que fazia a diferença. Era o jovem que a Bíblia diz que naquela época, se olhasse para Samuel, você saberia na hora que ele temia o Deus vivo. Mas só por causa da roupa, pregador? Porque ele tinha o brilho do Espírito Santo sobre a vida dele. Quantos aqui tem um brilho de Deus aqui nesta noite? Quantos têm o brilho de Deus aqui nesta noite? Se você não tem, se prepara. Você vai sair daqui voando na presença de Deus.
que tinha alguma visão ou transmitia uma mensagem de Deus. Por qual motivo aconteceu isso, pregador? Por causa da rebeldia do povo naquela época. O povo de Israel tinha se corrompido. O povo de Israel tinha caído num tal adultério espiritual. Trocou o Deus vivo, que pode nos dar a libertação, a salvação, por deuses de prata, deuses de bronze e deuses de ouro. Só que dentro da muitas pessoas se levanta Samuel. Quando Samuel se levanta, mais uma vez eu vejo Samuel fazendo a diferença. Por causa de injusto, Deus voltou a falar com o povo. Eu vou profetizar. Deus não está falando com ninguém na tua família, não está vendo resposta. Eu profetizo a partir de hoje. A diferença que você está fazendo dentro do teu lar vai ter mudança dentro do teu lar. Talvez o teu filho está perdido nas drogas. Eu profetizo a partir de hoje. Vai ter mudança, vai ter libertação, vai ter transformação, vai ter mudança de cativeiro. Para Samuel ter nascido, como eu disse, tinha que ser impossível. Porque quando meu Deus quer fazer, ninguém pode parar. Deus quebrou um protocolo para Samuel nascer, para a promessa se cumprir. O Senhor está começando a quebrar algum jugo aqui nesta noite. Por quê? Porque tem certas pessoas que iam esperando a promessa de Deus. Só que Deus me trouxe lá de Cachoeiro só para dizer: a partir de hoje, o jugo está sendo despedaçado por causa da unção. Tem alguém que crê nessa palavra aqui hoje? Tem alguém que acredita na unção de Deus, no poder, na graça? Vejamos que a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que João escreve assim: jovem, vós sois fortes. Jovens, vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes, porque vocês têm o Espírito de Deus. A Bíblia Sagrada também vai dizer, e na área do Salmo 119, versículo 9, o salmista faz uma pergunta, mas ele mesmo responde ela: como purificará o jovem do teu caminho? O salmista, acho que ele lembrei, é meditando na palavra. Eu acho que você não compreendeu ainda. É que todo jovem deve estar focado, firme, de olho na palavra de Deus. A Bíblia diz que Simão Pedro pergunta, Simão Pedro não, os discípulos começam a se retirar, e de repente Jesus pergunta para Simão: Simão, vai se retirar também? Aí Simão fala assim: ah Deus, ah Jesus, ah Espírito Santo, para onde eu vou, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Porque a cada situação, o meu Deus tem uma palavra que te faz continuar. Quando você está caído, meu Deus tem uma palavra que te faz levantar. Quando você está sem esperança, meu Deus traz uma palavra que te torna a ter esperança. Quando você está pensando em parar, o meu Deus diz bem assim: não para não, porque está apenas começando a sua caminhada. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pensando em parar, em desistir. Meu Deus manda dizer: beba desta água, coma desse pão, porque grande é a tua caminhada. Alguém crê nesta palavra aqui nesta noite? Alguém crê que Deus está dizendo? Deus disse para o povo nesse Moisés: diga para o povo que marche. Deus está dizendo: igreja minha, apenas marche em minha presença, porque a peleja eu ganho. Samuel, jovem de Deus, mas como eu disse, respeitava o seu líder. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram dissimulados. Os filhos de Eli não respeitavam ninguém, eram rebeldes. A casa de Eli tinha sido amaldiçoada por conta de Eli não ter repreendido os próprios filhos deles. Como seria a visão de Samuel olhando: poxa, o meu pastor, o
desse líder. Porque infelizmente o jovem tem essa dificuldade. Querem olhar, criticar a vida do irmão. Não quer mais respeitar, perder o temor, não quer respeitar mais o teu líder, o teu pastor. Só que a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante ele. E o Senhor era com Samuel aonde ele passava. Porque quem respeita pastor, quem é autoritário, autoridade maior, tem resposta de Deus, tem providência de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com Samuel aonde ele passava. Onde Samuel botava a planta do pé dele, nada o impedia. Eu olho a história de Samuel, eu fico pensando, como poderia um jovem tão jovem, ele teria todos os motivos naquela época para estar rebelde a Deus. Porque o povo estava rebelde, os filhos de Eli estavam rebeldes, ele só tinha exemplo de pessoas rebeldes. Mas Deus levantou Samuel para fazer a diferença. Querido, pode se preparar que a partir de hoje Deus está dizendo, Deus está levantando pessoas aqui para fazer a diferença dentro do teu lar, a diferença dentro da escola, a diferença dentro do trabalho. Está servindo a Deus aqui dentro do culto, bonitinho, é muito fácil. Eu vou falar tudo que Deus está me dando, não vou guardar nada. Chegar na escola, começar a conversar aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Chegar dentro de casa, no Facebook, onde está você e seu computador. Só que Deus vai dizer assim, ó, você que pensa que está sozinho, eu também estou vendo. Porque a Bíblia diz que os olhos do meu Deus é como chamas de fogo, está sobre os quatro cantos dessa terra. Deus fez Samuel nascer. Deus cumpriu aquela promessa. Porque o Espírito Santo de Deus me diz que tem pessoas aqui dentro preocupadas com alguns familiares. Certa feita eu leio a Bíblia vai nos contar a história da mulher adúltera. Onde todos atacaram pedra, olha Jesus, essa mulher tem que ser apedrejada, essa mulher tem que morrer, porque Moisés nos deixou esse mandamento. Só que enquanto eles tacavam pedra nela, Jesus estava na areia escrevendo. Enquanto ela estava dizendo, Jesus, a prostituta, o adúltera, Deus estava bem assim escrevendo na terra. Quem sabe Jesus escreveu, a partir de hoje eu mudo a história dela, é uma missionária da minha casa. Você não entendeu ainda? Ainda diz que o homem foi feito do pó da terra. Estava Jesus mexendo na terra novamente, e Jesus mudando a história daquela mulher. Tua filha está perdida no mundo. Deus manda dizer que ele está na areia, está mudando a história dela hoje. A Bíblia diz que Samuel ficava em um lugar onde também se encontrava a arca de Deus. A arca de Deus naquela época era preciosidade, onde o sacerdote só podia entrar uma vez no ano para orar perante a arca. Só que a presença de Deus era sempre manifesta aonde estava a arca e aonde estava Samuel. Não havia presença de Deus na casa de Eli. Havia adoração na casa de Eli. Aqui dentro dessa casa, eu quero saber se tem adorador de Deus aqui nesta noite. Eu quero saber só quem veio adorar o Deus vivo aqui nesta noite. Quem sabe Samuel no teu quarto sozinho, só ele e Deus. Ele estava lá. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar uma dor.
abandonada por teu ministério. Olha quantos já disseram que você não ia conseguir. Só o que o meu Deus planeja, o que o meu Deus fala, Ele tem que cumprir. E hoje aqui nesta noite, o meu Deus me trouxe lá de Cachoeiro, de Itapemirim, para te dizer assim: eu sou contigo, não temas ao homem da afronta. Quem vai justificar a tua vida sou eu, teu Deus. Sou teu refúgio, sou tua fortaleza, sou eu quem te guardo, eu que te tirei da terra do Egito e continuo te guardando. Lembra toda a promessa que te fiz, lembra que eu, Senhor, prometi, lembra que tu questionaste comigo alguns dias atrás. Assim te digo, está no meu coração, vai se cumprir, vai acontecer. E muitos já têm que ver, e sou teu Deus, sou teu refúgio, sou tua fortaleza, sou quem tem a vitória do meu Senhor aqui nessa noite. Você vai falar até Senhor, agora o Senhor exagerou na bênção. Só que Deus não exagerou não. Deus manda dizer que vai chegar no tempo dele, da vontade dele. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Você também nunca te vi, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Deus te vê como toda manhã você falar algo com Deus a respeito de algo, de um propósito que tu tem com Deus, mas eu não sei Deus.
Da lavada Senhor que quer e sonhais. O diabo já tentou te matar ainda quando não vem da tua mãe. O diabo tentou acabar com tua vida. Da lavada